continuação dessa obra, e Deus tomava meus filhos para me ajudar, já, graças a Deus. Ali eu fiquei naquela empresa e morava lá de graça, nem pagava luz, não pagava aluguel. Eu saía da minha casa e ia para o escritório. O meu esposo também, meu patrão pegou ele para arrumar os carros, caminhão, porque ele tinha muito caminhão na empresa. Então fomos dois empregados, saía da nossa casa, entrava no trabalho. Morava dentro do trabalho, eu e ele. Foi uma obra muito grande, até 6 anos. Minha filha estudou a música, foi auxiliar de jovem. Meu filho também estudou a música. O nosso irmão lá, hoje ele era, eu não sei que ele era diácono ou era cooperador de jovem. Ele ensinou meu filho a música, meu filho aprendeu a música também. Deus chamou meus filhos no porto. Foi uma obra assim muito bonita mesmo, mas até o tempo que Deus quis, porque Deus é assim, Deus ele faz o que Ele quer. Eu queria ficar ali toda a vida, porque quem que não quer ficar num lugar que você trabalha e não paga nada, só ganha dinheiro e está ali feliz da vida? Tem culto, a Irmandade ama você, você ama a Irmandade, o ancião é amoroso, e tudo era bênção, mas o Senhor não quis só eu ali. Aí ele pegou, mandou eu para Porto. Chegou em Porto, o Senhor, no tempo dele também, mas enquanto eu estava em Portugal, minha patroa, fui evangelizada, os irmãos foram fazer visita para ela, evangelizei, o que eu pude ali evangelizava. Porque o Senhor é assim, Ele faz o que Ele quer. No tempo dele, Ele me tirou de Portugal. E eu fui para Vigo, uma cidade de Vigo. Chegou na cidade de Vigo, a minha filha já começou a falar espanhol. Ela entrou na Espanha falando espanhol. Porque meus filhos, irmã, quando ele estudou em Portugal, estudou 6 anos, meu filho chegou com 10, a minha filha chegou com 9. 6 anos, esses 6 anos que eles estudaram lá, eles tinham que escrever fluentemente e falar fluentemente inglês e francês. Porque se eles não falar e não saber esse idioma, eles não passavam de ano. Então eles já saíram de Portugal falando francês e inglês. Quando ele chegou na Espanha, eles já chegaram falando também esse idioma, porque ele tinha, Deus entrou na mente deles, Deus deu sabedoria para eles. Quando ele chegou na Espanha, ele começou a falar espanhol. E aí, Irmandade, Deus também entrou dentro de mim, como um dom de Deus, pela misericórdia de Deus. Comecei a falar espanhol também. Porque onde eu ia, chamava minha filha. Onde eu ia, chamava minha filha. Não entendia, não falava, não compreendia. E quando amanhecia o dia, eu comecei a falar espanhol. E Deus é bom até hoje, a misericórdia de Deus. Eu evangelizei lá em Vigo, muito o Senhor chamou. E tinha uma senhora que ia para a igreja, e a irmã, que é a esposa do irmão, hoje, Deus levou ele, que é o irmão... nosso irmão Daniel foi em Sião, de Málaga. Deus levantou ele, a nossa irmã Irene, muito querida. O Senhor já levou o nosso irmão Daniel. A missão dele acabou na terra, está dormindo no sono de Jesus. Aonde ele foi, só deu bom testemunho. É um servo de Deus, a irmã Irene, sua família. Eu amo aonde eu congreguei, no Brasil, aonde eu congreguei, na Europa, e eu só tenho que agradecer o amor da Irmandade, só tenho saudade, só tenho lembranças boas, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus porque essa senhora, fui avisada que ela era macumbeira, mas eu fiquei com medo de receber ela. Aí eu falei, Senhor, e agora? Essa mulher não sai daqui. Aí o Senhor falou, deixa ela vir, que eu tenho uma obra para fazer. Mas aí, quando ela veio, eu estava sentindo dor no rins.
Aí eu falei para ela, ai, não tô boa. Pensei que ela ia embora. Ela falou, não, eu vou trazer um remédio para você. E trouxe um copo já, com chá. E falou, pode tomar que você vai ficar boa. Tomei. Mas o Senhor faz assim, Madalena. Ele põe a gente pura. Porque quando Ele quer, Ele leva. Mas quando Ele não quer, Ele não leva. É para a honra e glória de Deus. Para contar a obra. Porque muitos, o Senhor leva, porque permissão dEle. Muitos que perdeu os seus queridos, muitos que foram envenenados, muitos que foram, o Senhor levou. Porque chegou o tempo deles, chegou a hora dele e dela, chegou a hora, né? Então, o Senhor faz isso, o Senhor faz o que Ele quer. E para mim, o Senhor deixou eu tomar aquele veneno, era um veneno, estourou as tripas, estourou. E coloquei, deu hemorragia com meia hora. Ela deu aquele copo de veneno e foi embora. E eu simplesmente, mas ela esperou eu tomar. Ela não foi embora na hora. Ela toma o que eu quero ver. Aí eu tomei, simples. O Senhor me pôs eu ali criança, inocente. Tomei. Mandaram, eu vou ter que parar porque o celular vai travar. Em continuação, tomei aquele veneno, aquele copo de água com veneno. Ela foi embora rapidinho, porque ela sabia que ia fazer efeito rápido. E fez mesmo. Estourou, deu hemorragia mesmo de morte. O médico me internou, o Senhor falou, não conta nada, porque é uma obra que eu vou fazer. Eu escutei, eu senti no coração, escutei aquilo. Eu falei, não vou falar nada, nem contar para minha esposa, nem para minha filha. No tempo que eu fiquei internada, essa mulher chegou na minha filha, no meu filho, no meu esposo, ou ela vai morrer. Mas eu estou aqui, sou vizinha de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou... Pode ficar chegado, vocês não vão ficar sozinhos, mas ela vai morrer. E eu não sabia que ela falava isso com meus filhos, mas eu sabia que eu tinha tomado veneno. E aí, quando foi no segundo dia, eu peguei e falei, não, eu sei que eu vou morrer mesmo, a hemorragia não para, e eu não quis mais almoçar, nem jantar, nem nada, nem almoçar. E aí meu esposo ficou sabendo, e ela ficou sabendo. E quando a gente fica sem comer, sem beber ou sem alimentar, dizem que com a infecção no intestino, ela vai melhorando. Conforme o medicamento você vai tomando, vai melhorando, porque vai cicatrizando por exemplo, qualquer ferida no intestino. E eu não sabia, porque eu parei de comer porque eu entrei em depressão. Eu falei, não, para que viver? Eu sei que eu vou morrer mesmo. Eu não vou mais comer, não vou mais, eu morro mais depressa. Mas era ao contrário. E ela sabia que se eu parasse de comer, eu ficava boa. E eu pensava que eu ia morrer mais rápido. E isso ela foi me visitar. Quando ela foi me visitar, levei aquele susto de ver ela. E ela falou assim, eu estou aqui. Eu só vou embora se você almoçar. Eu, para me ficar livre dela, que eu não queria mais ver o rosto dela, tão angustiada que eu estava. E eu falei assim para ela, olha, vamos fazer assim, se eu pedir uma coisa para você, você faz? E aí eu almoço. Ela falou, eu faço, pode pedir. Qualquer coisa que você quisesse, eu vou fazer. Porque na mente dela, eu ia morrer. Então ela fez aquela promessa de cumprir. E eu falei assim, olha, se eu ficar boa, se eu sair daqui, viva, e vou para a igreja, você vai comigo? Ela falou, sou muito mulher para ir. Aí eu falei, agora, então tá bom. Chegou o almoço, ela pôs a bandeja assim, eu comecei a comer, ela falou, agora eu vou embora. Eu falei, você vai cumprir o que você falou? Eu falei, vou. Mas ela pensou que eu ia morrer mesmo, porque o que ela deu para mim é para a morte. E era morte, mas o Senhor é vida.
Eu agradeço a Deus. Quando ela foi embora, à noite, a hemorragia parou. Mas só que eu fiquei quieta, não contei nem para ninguém. Eu falei, Senhor, eles vão fazer exame. Confunde, Senhor, confunde a medicina. Confunde, não deixa saber o que é que ela me deu. Porque senão ela pode ir presa. Eu tenho que contar a verdade, senão eu vou ter que falar. Eles vão falar, a senhora tentou suicídio, a senhora vai pagar um processo. Então, quem que deu esse remédio para a senhora? Seu marido, seu filho, quem é? E eu tinha que ser processada. Ou processar ela, ou eu ser processada. Falei, Senhor, entra na medicina, entra aí, Senhor, não deixa acontecer nada. Quando o médico chegou, ele falou, você não tem mais hemorragia, você vai estar de alta hoje mesmo. Era de manhã, 5 horas já podia ir embora. Eu falei, o que deu nos resultados? Ele falou, deu infecção no intestino. Nossa, eu fiquei feliz, chorei de alegria. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Senhor confundiu a medicina, confundiu tudo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Aí cheguei em casa, quando foi o dia do culto, eu apertei a campainha e eu falei assim, hoje é dia de culto. Ela falou, já estou pronta, eu vou para o culto. A minha promessa, eu cumpro. Aí cheguei no culto, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu falei, Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus que eu fiquei enferma, fiquei 1 semana enferma, desenganada pelo médico, tive hemorragia para a morte, mas o Senhor veio e veio com providência, me libertou, parou a hemorragia. E hoje eu estou aqui dando glória a Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado. Ele olhando para mim sentada, oh glória a Deus, Deus deu essa vitória, mais um milagre o Senhor fez na minha vida, louvado seja Deus. Aí acabou aquele culto, eu falei, Senhor, eu não quero mais essa mulher em casa. O Senhor falou, vai sim. Porque eu tenho uma obra aí com um velhinho que lá cuida, aquela alma é minha. Eu falei, Senhor, santo Deus. Aí, quando passou 3 dias, ela foi dar o café da manhã pro velhinho. E eu falei assim, eu posso ajudar você a cuidar do velhinho? Ela falou, pode. Aí eu comecei lá a cuidar do velhinho, fazia barba nele, falava de Deus para ele, evangelizava ele, tudo em espanhol, um pouquinho, né, irmandade? Porque o espanhol ele fala perfeito, né? Mas eu mesmo não tenho esse dom de falar mesmo. Mas o Senhor, quando Ele quer, Ele fala, né? Eu vou parar um pouquinho que vai travar o meu celular, irmandade. Perdoa. E aí eu falava para ele, você quer ver Jesus? Ele falou assim, quero, Nina, quero. Aí eu falei assim, você quer ser bautizado? Quem for bautizado será salvo, quem não for será condenado. Falava assim com ele, falava assim com ele. Aí ia lá sempre dar almoço, café, junto com a vizinha, porque a vizinha, essa macumbeira que tinha chave. Então eu só podia ir com ela, eu podia ver ele quando ela fosse. E eu ficava perto dela para evangelizar aquela alma. Aí meu telefone tocou, o irmão Daniel falou, nós temos visita aqui na cidade. Eu falei, tem 2 anciãos. Tem o irmão mais velho, o ancião mais velho, e o irmão Josepe de Madrid, de Barcelona. Aí eu falei, glória a Deus, amém. Falei, então, irmão, tem visita para nós. Ele falou, tem, né? O irmão vai. Eu evangelizei, mas o irmão Josepe, mas os irmãos acabam de evangelizar e testemunha ele para lá, para essa alma que eu conheço, e eu vou lá sempre, e ele está evangelizado, mas é melhor o ancião ir lá. Ele falou, glória a Deus, irmã, eu vou sim. Aí ele foi, chegou no irmão, pedi permisso para essa senhora
que tem a chave, que cuida dele. Eu falei, olha, os irmãos veio e de Vigo, de longe, quer visitar o senhor que você cuida. Você permite nós fazer visita para esse senhor, os irmãos, vai orar por ele. Ela falou, pode, eu vou lá, vou abrir a porta, vocês podem, nós vamos subir junto. Aí tá bom, chegou lá, saudou o senhor, que ele, eu esqueci o nome dele agora. Aí o irmão José deu a graça de falar para ele do batismo, tudo. Ele falou assim, eu quero ver Jesus, eu quero me bautizar, mas só vou me bautizar se essa senhora que cuida de mim, que ela chama, eu não vou falar o nome dela, ela mora em Vigo. E aí ele falou, eu batismo, se essa senhora que cuida de mim, que tem minha chave, que vem trazer almoço e janta, já tem 1 ano que ela cuida de mim, se ela for bautizada, eu também vou bautizar. Porque se eu quero ver Jesus, eu quero que ela veja Jesus também, porque ela é muito boa para mim. Então, ela falou assim para ele, não, cada um tem sua vida, cada um tem a sua crença. Ele falou, não, menina, se você for bautizada, você vai ver Jesus também. Aí os irmãos ficou na comunhão, falou, olha, vamos orar, nós vamos agora pedir a Deus, que Deus vai tomar esse caminho. Aí falou para ela assim, olha senhora, essa alma aqui está nas suas mãos. Aí vamos orar. O irmão tomou oração bonita, Deus tomou ele lá, Deus tomou uma oração linda ali, apresentou aquela causa, apresentou tudo. Aí levantou a oração e falou assim, senhora, o que você decide dessa alma aqui? Ela falou assim para ele, se é para ele te salvar, se depende de mim, a salvação dele, pois ele vai te salvar, eu vou batizar também. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmandade, que era uma sala provisória, não tinha ainda igreja, encheu a piscina, e ali teve o batismo dele e dela. Glória a Deus, Deus já levou ele para o reino da glória, e o nome de Deus está sendo glorificado. Hoje, em Vigo, tem igreja própria, uma irmandade preciosa, abençoada. E ali Deus chamou muitas almas, Deus deu a graça de evangelizar mais almas, que uma alma que estava no hospital, e a irmã dele me levou lá um dia, e só pode entrar família. E eu evangelizei ele falou, eu quero Jesus, eu quero bautizar, eu quero Jesus, eu quero bautizar. E aí, o irmão um dia falou assim, irmã, vai ter batismo e não tem uma alma, que a alma desistiu. O irmão Daniel. Aí eu falei, irmão, Deus vai prover. E eu cheguei no hospital e falei assim, eu queria ver o meu irmão. E eles pensaram que é irmão na carne. Eu falei, ele chama, falei o nome do irmão. Ele estava internado no hospital, ele não podia sair. E só podia entrar a família. Mas eu cheguei na humildade, na simplicidade, falei que era irmão na fé. E ele pegou e deixou entrar. E eu entrei e falei para ele, filho, hoje tem batismo. Você quer batizar? Ele falou, quero batizar, eu quero ver Jesus, eu quero entrar no céu. Aí eu falei para ele, chama um médico para ele deixar você ir. O culto é 6 horas, 9 horas acaba o culto. E 10 horas eu entrego você. Aí eu cheguei na portaria com ele e falei, olha, eu vou levar ele num culto, 9 horas acaba, 10 horas eu entrego ele aqui. O médico falou assim, quem é ela? Ela é minha irmã. Mas ele falou irmã na fé, mas ele pegou, firmou a saída dele. Firmou. Então, 10 horas, se ela entrega, ele entrega. Cheguei, peguei ele em casa, ele ligou para a mãe dele e falou, mamãe, hoje eu vou batizar, batiza também.
Vamos ver Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Eu estou aqui com a irmã Madalena, o seu irmão José. Eu estou indo para o culto, eu vou me bautizar, vou ser salvo. Quando Deus me levar, eu vou ver Jesus. Ele ainda evangelizou a irmã dele pelo telefone. Aí, chegou no culto, Deus chamou ele na graça, foi uma festa, foi uma glória. Quando foi 15, chegou em casa, 9h10, ainda dei janta para ele, dei remédio que o médico deu para mim, na minha mão, para me dar para ele, na janta, dei para ele. Quando foi 15 para as 10, eu estava na porta do hospital, entregando ele, afirmei lá o meu nome, ele afirmou também que estava entrando. Eu agradeço a Deus, Irmandade, quando foi no outro dia, as irmãs dele ligou para mim. Mas, Madalena, você tirou meu irmão do hospital. Como? Não pode. Não pode tirar. Ninguém pode tirar se não for da família. E você conseguiu tirar. Foi um milagre de Deus. Glória a Deus. Eu vou parar aqui. Vai travar, Irmandade. Então, continuação dessa obra, a família dele ligou para nós, falou para mim, como você conseguiu tirar meu irmão? Nem a família consegue tirar. Quantos aniversários a gente fez, casamento teve, a gente não conseguiu tirar ele. Nunca ele viu o aniversário, casamento aqui fora. E como você conseguiu? Eu falei, porque Deus ama essa alma. O teu irmão é do Senhor, seu irmão já era, o nome dele já estava escrito no livro da vida. Aí ela sentiu alegria, chorou e também obedeceu a Deus, a irmã dele, obedeceu a Deus, a irmã Ruth, obedeceu muitas almas ali, que Deus fez uma obra ali em Vigo. O nome de Deus está sendo glorificado. Louvo e agradeço a Deus. No tempo de Deus, meu esposo ficou desempregado. Mas enquanto eu estava em Vigo, eu fui empregada doméstica. Eu trabalhei 1 ano de servir mesa, eu fazia três menus, né? Fala no Brasil, 3 menus, fazia postre, fala doce, fazia doce, levava tudo na mesa, tudo fresquinho. Eu entrava às 8, saía às 7 da noite. Era assim, trabalhava mesmo. Não tinha isso não, trabalhava, né? Fiquei 1 ano trabalhando na casa desses advogados em Vigo e Deus me ajudou em tudo. Depois eu fiquei enferma, tive hemorragia, fiquei 6 meses em casa, aí parou a hemorragia, arrumei outro trabalho, entrava às 8, saía às 4 da tarde, já descansava mais. O meu filho me levava de carro, porque ele entregava pão, ele é chofer, é entregador de pão. Eu não sei como no Brasil não sei como que fala. Então ele entregava pão nos lugares e ele levava eu de manhã e me buscava com o carro dele, para mim não se esforçar. Ali Deus preparou o casamento da minha filha, o salarinho que Deus me dava, eu comprei um vestido de noiva para ela de presente, e ali foi o tempo de Deus, né? O tempo de Deus ali em Vigo. Quando depois eu fui para Málaga, porque o meu esposo ficou desempregado ali 3 meses. Ele procurava, não encontrava trabalho. Deus é assim, Deus fecha a porta no tempo dele. É alguma obra ele quer, alguma obra para se fortalecer nós, para nós orar mais, para outro trabalho melhor, porque Deus, ele é assim, ele quer tudo do melhor para nós, né? O tempo dele é o tempo dele, porque ele tem plano. Nós não sabemos o plano de Deus, né? O plano de Deus é um, nós é outro, e ele quer, é o plano dele. Às vezes, por causa de uma alma, Deus, a gente vai para outra cidade, manda a gente para outra cidade, sem saber, por causa de várias almas que estão ali. Então, ele ama as almas e nós somos o instrumento dele. Glória a Deus nas alturas. Então, meu esposo não arrumou emprego. Aí me ligaram para Málaga, né? Málaga é onde meu filho está. E aí arrumaram serviço para meu esposo. Ali eu já estava doentinha, já estava bem doente, adoeci mais ainda. Aí deu infarto, quase morri.
Aí caminharam para o hospital. Mas antes disso, começou um culto em casa. Abri a porta, porque o Senhor mostrou um culto em casa. O Senhor falava, toda vez que eu entrava na sala, o Senhor falava, essa é uma sala que vai me servir, aqui vai ser um culto. Toda vez que eu entrava na sala, eu falei, Senhor, tanto Deus. Aí eu falei para o ancião, que é o irmão Daniel, a irmã Irene, ele falou, amém, então vamos fazer um culto aí. Nesse culto, Deus salvou uma alma, que é o irmão Moacir. Ele conhecia tanta criatura, tantas almas, tantos ouvintes, que ele foi bautizado, Deus chamou ele na graça, ele evangelizou uns 30, e nesses 30 o Senhor chamou. Eu também evangelizava, mas as frutas eram tudo do irmão Moacir. Então encheu a sala. E nisso eu comecei a adoecer, que eu já estava doente. Porque o reumatismo no sangue, ele ataca o coração, ele vai para as válvulas, ele destrói as válvulas, e eu não sabia. Então, nesse tempo de coisa, eu tive outra hemorragia, fiz uma cirurgia, tirei o útero, e os médicos descobriram que eu tinha válvulas mitral e aórtica destruída. E aí me enviou para o hospital do coração, médico do coração. Aí dali o médico falou, precisa fazer uma cirurgia. Aí eu e minha filha fomos falar com o médico qual a cirurgia que eu ia fazer. Aí o médico olhou para nós e falou assim, eu falei para ele, doutor, posso fazer uma pergunta? Que cirurgia que eu vou fazer? Vai ser marca-passo, ponte de safena? Ele falou, não, é sua cirurgia, filha, vai ser aberta no peito. O seu coração nós vamos pôr numa bandeja e vamos colocar 2 válvulas artificial. E eu falei, meu Deus, doutor, que isso? Meu coração vai para uma bandeja. E comecei a chorar. Eu falei, agora chegou a hora de eu ir. Chegou a hora de eu ir embora. Não vou aguentar. Vou continuar a contar essas obras, esse milagre, que vai travar o telefone, o celular. E, na verdade, eu entrei em um desespero, que aquele médico que me falou para minha filha, que ia, meu coração ia para uma bandeja. Entrei em angústia, comecei a chorar. A angústia tomou minha alma. Falei, Senhor, essa não vou passar, essa não vou aguentar. Já passei por tanta cirurgia, Senhor, e agora? Agora tenho que despedir da minha família. Quando chegou o dia da cirurgia, na verdade, despedi da minha família. Quando entrei na sala, um médico, eu pensei que era enfermeira, é um médico. Olhei para o rosto dele. O único que eu notei no rosto foi esse médico. Ele me levou na maca dentro da sala de cirurgia. E aí, eu olhei em volta, tinha 9 médicos. A cirurgia minha durou 10 horas. 10 horas e meia. Eu fui para o UTI. E puseram um coração artificial e deixaram o meu ligado para ver se funcionava o meu. E passou 7 horas, o meu coração parado, passou 8, 9, 10, 20, 24 horas. Quando deu 24 horas, mais ou menos 26 horas, e o meu esposo veio, o médico chamou ele e falou, olha, hoje eu via a Irmandade, eu conseguia ver as pessoas e escutava. Eu não podia falar, eu estava na UTI. Eu tinha aqui um furo aqui, um cano aqui, eu tinha outro cano aqui, eu tinha cano na barriga, bastante furo, aqui, aqui também no peito. Eu estava como fosse um caminhão me atropelou. Caminhão.
estava toda arrebentada, o rosto inchado, que minha filha falou, meu filho falou. E aí, eu escutava só. Então o médico falou para minha esposa, já tem 26 horas, vai dar 27 horas que ela está morta. O coração dela não funciona. Ela está viva pelo coração do hospital, artificial. E nós vamos ter que tirar meia-noite, vocês não dormem, porque nós vamos chamar vocês meia-noite para vocês providenciar o funeral dela. Por quê? Porque nós vamos tirar todos os aparelhos do corpo dela, porque ela não está viva, ela morreu, o coração dela não trabalha, ela está escutando pelo coração artificial, está trabalhando, que é do hospital, e ela está inchando muito e não vai mais aguentar, ela vai, não tem mais jeito. Nós tem uma meta aqui. Se o coração parou depois de 24 horas, nós tem ordem de meia-noite, no mesmo dia, 6 horas depois, a gente desconectar as pessoas. Nós tem ordem do hospital. Então, nós tem que cumprir. Então, como já deu 27 horas, já estou avisando o senhor, não dorme, porque nós vamos telefonar para vocês fazer o funeral dela. Tá bom? Ninguém dorme. E quando foi no culto, hora de culto, que era 7 horas, tinha um casal, nosso irmão. Deus falou assim, você que veio aqui hoje, você veio buscar a palavra com alguém que está internado, que está no hospital, que está enfermo. Olha, vai lá, avisa o enfermo, avisa quem está na tua casa, que está enfermo. Fala que é vida, não é morte. Pode falar que Deus está mandando falar, Deus está falando aqui na minha boca, é vida, não é morte. Esse casal foi lá no hospital, apertou a campainha na UTI, era 10 horas da noite. O médico abriu e falou assim, quem é? Ele não abriu, ele tem um telefone. Quem é? Sou família, eu sou irmã da Madalena. Ele falou, não, aqui já não entra mais. Ela já é 10 horas, a gente não tem mais visita. Ele falou, pelo amor de Deus, é 2 palavrinhas que eu quero falar para ela, somente 2 palavrinhas, 1 segundo só. Por favor, deixa eu entrar, eu sou irmão dela. O médico, na mente dele, falou, essa senhora vai morrer hoje, então eu vou deixar o irmão dela despedir dela, e essa a irmã dela. Vocês são irmão dela, somos irmãos. Mas já queria falar só uma coisa no ouvido dela. Ele abriu a porta, deixou esses irmãos entrar. Os irmãos falaram no meu ouvido, irmã, Deus mandou na palavra hoje, é vida, não é morte. Viu, irmã? Tá escutando? E eu escutando. Irmã, Deus falou na palavra agora no culto, é vida, não é morte. Mandado, eles foram embora. Quando deu 11 horas, mais ou menos 11 horas, eu dormi. Eu não dormia 24 horas. Eu não conseguia dormir. De dor, tanta dor que eu sentia. Eu não conseguia dormir, mandade, de dor. E não conseguia nem respirar direito. Eu via a morte cada minuto. Dor, passava a noite acordada, todo mundo dormia e eu com dor. Porque não fazia efeito os remédios que eles me davam. 24 horas, 27 horas, sem descansar. Eu vou parar um pouquinho, mandado, para continuar, porque vai travar o telefone, perdoa. Continuando essa obra, esse milagre. Dormi, com 11 horas da noite, dormi e vi 2 anjinhos. Cabelo loiro, roladinho, todo enroladinho, os olhos azul, mais azul, um azul bonito, lindo.
um azul precioso, irmandade. Santo Deus. Se nós for firme e fiel, nós vamos ver esse anjo lá no céu. Os olhos azul, azul. Loiro, loiro, loiro. Com a roupinha azul. As caminhas tudo azul. Aí o anjinho falou para mim, viemos dormir com você. Aí o anjinho falou pro outro, fala para ela que viemos dormir com ela. Aí o outro anjinho obedeceu e falou, viemos dormir com você. Uma paz entrou na minha alma. Uma alegria entrou na minha alma. Aqueles anjinhos tinham mais ou menos 4 aninhos. Hoje, irmandade, eu sei por que Deus mandou aqueles anjinhos dormir comigo. Porque com 4 anos eu fui jogada da cama. Glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor veio e mandou os anjos loiros, zona azul, dormir comigo na hora da angústia, na hora da morte, na hora que tudo ia acabar. Glória a Deus, nas alturas, Deus. Na hora que tudo não tinha mais jeito, estava sozinha, já não tinha mais solução, não tinha mais vida, não tinha mais esperança de sair dali. Deus mandou aqueles anjinhos dormir comigo, glória a Deus, nas alturas, aleluia, glória a Deus, nas alturas, Deus. Eu louvo, agradeço a Deus que eu dormi depois da cirurgia pela primeira vez, em paz, contente. Quando eu acordo no sonho, no mesmo sonho, veio um sofá do hospital, a rosa, no alto assim, irmandade. Eu olhei assim, fui olhando assim, fui olhando. Eu vi um anjo. Eu pensei que era um anjo, é Jesus. Olhei nos pés, é um chinelo do Egito de couro, aquela túnica até o pé branco. Aleluia, 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 glória a Deus. A mão apoiando aquele sofá, com até o punho, até aqui, branco, um corte V, cabelo marrom até o ombro. Eu fui olhando. Quando eu fui olhar o seu rosto, olhar dentro do rosto, olhar os seus olhos, era marrom. O Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim. Os cabelos dele eram marrom. Aleluia. Quando eu fui ver Jesus, eu falei, ah, Senhor, agora eu sei que eu vou sair desse lugar. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Deus. Louvo e agradeço o Senhor, porque Ele não olhou a minha fraqueza, não olhou as minhas faltas, e teve misericórdia da minha alma. Aleluia. Louvo e agradeço o Senhor, que aquele coração começou a trabalhar. Aleluia. Santo é o Senhor. Quando amanheceu o dia, a minha cama estava cheia de médico. Era de manhã. Glória a Deus. A minha filha
Ela não foi para casa, ela ficou dentro do carro para receber a chamada do hospital, para fazer meu funeral. Ela chorou a noite inteira. Ela entrou dentro do hospital na hora da visita, 9 horas da manhã. E aí ela entrou. O esposo dela estava em Carmona. E aí veio também, que já era para ir para o meu funeral. Ele correu e entrou junto com ela para me ver. E aí, quando ela me viu, ela falou: glória a Deus, aleluia, minha mãe está viva, o coração dela está batendo. Olha lá, falou pro esposo dela, eu escutei, e eu falei assim: meu Deus, eu estava morta e eu não sabia, ninguém sabia por que eu estava viva. Eu guardei para mim, para depois eu contar, aleluia. Depois, no outro dia, ou depois de 2 dias, eu fui para a sala um quarto normal. Aí quando eu fui levada para ir para o quarto normal, aquele médico que estava na cirurgia, eu vi o rosto dele, ele olhou para mim e falou assim: você é a única que eu vi uma cirurgia especial. Nunca vi uma cirurgia tão bem feita igual a sua. Eu estou feliz de você. Te cuida, seja feliz. E Deus abençoe. Deus abençoe. Verdade, vou ter que parar um pouquinho. Continuando essa obra, eu choro de alegria. Nossa, eu lembro desse Jesus, desse maravilhoso, desse Deus, eu lembro de tudo, até hoje. Eu sinto Deus, né, assim me visitando, eu fico feliz, porque Deus é maravilhoso. Deus é o mesmo Deus meu, é o mesmo seu Deus, é o mesmo, e o mesmo as obras que Deus faz ontem, faz hoje, vai fazer sempre na nossa vida. Ele ressuscita, Ele cura, Ele faz milagre, glória a Deus. Louve e agradeça a Deus. Aquele médico falou: você nunca viu uma cirurgia tão bem feita igual a sua. Eu vi ainda antes de sair do hospital, eu escutei o milagre que Deus fez. Oh, glória a Deus. Eu agradeço a Deus, porque eu fiquei 4 dias internada. Fui para a casa da minha filha, ela cuidou de mim. Glória a Deus, santo Deus, amo meus filhos. Meu filho foi Deus que criou, foi Deus que gerou. Glória a Deus nas alturas. Eu tenho que contar as obras, uma obra também, que Deus fez com meus filhos quando eles nasceram. Ainda vou contar. Eu agradeço a Deus que a minha filha cuidou de mim. Foi uma obra muito grande. Então eu já vou contar a obra dos meus filhos quando eles nasceram. Meu filho, eu tive a minha filha Osana, e meu filho Elias foi primeiro. E ele nasceu com 4 meses, engravidei. Fiquei assim, triste, porque o médico falou: você tem que usar uma cinta, porque a sua cesárea ainda está fresquinha, ainda não está curada. Põe uma cinta para a barriga crescer, não prejudicar você. E meu filho, quando a minha filha nasceu, Deus deu uma linda moça, que hoje ela é uma abençoada, meu filho é abençoado. Ele ficou magoado, ficou aguado, porque viu minha filha mamando, viu minha filha, eu dando banho na minha filha. Ele ficou magoado, aguado. Ele adoeceu tanto, parou de mamar, foi para o hospital com pneumonia. Com 1 semana, o médico mandou ele para casa e ele trouxe infecção hospitalar. Pegou infecção hospitalar, e a minha filha, com poucos mesinhos também, pegou dele em casa. Passou 1 semana, os 2 ficou internado, assim, de rápido. Falei: meu Deus, o que é isso, Senhor? Aí os médicos falaram: olha, pegaram infecção hospitalar e a senhora vai ter que dormir aqui. E eu dormia com eles e eu via ele cada dia pior.
cada dia mais magrinho, cada dia mais magrinho, cada dia mais fininho, mãozinha mais fininha, perninha mais pequenininha, pezinho mais fininho, o rocinho mais fininho. Eu falei, Senhor, eu estou vendo meus filhos morrer, e agora? Comecei a chorar, entrei em angústia, entrei em desespero, porque eu fui operada para não ter mais filho, porque não podia ter mais filho. Os médicos falaram, foi um milagre você ter filhos. Aí eu entrei em desespero, eu chorava nos cantos, eu ia para o banheiro e chorava. Eu falei, vou ver meus filhos morrer. Aí minha mãe entrou, foi lá me visitar meus filhos. Falou, filha, vai para casa, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, eu vou ficar com eles para você. Mas eu não queria falar para ela que eu queria despedir deles. Eu não queria falar para ela, porque meus filhos já iam morrer, faltava pouquinhos minutos para eles morrer. Eles não moviam a mão, não moviam os olhos dele estavam fechados direto. Ele estava respirando bem devagarzinho. Eu queria despedir dos meus filhos. Falei, Senhor, eu não vou ver meus filhos, eu queria despedir deles. Mas eu obedeci minha mãe e fui. Cheguei em casa, joelhei na sala. Eu não joelhei não, irmandade, eu deitei no chão, no tapete. Eu falei, Deus, oh meu Deus, por que tu vai levar meus filhos? Por que, Senhor? É o único que eu tenho, meu Deus. Foi tu que me deu, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, cura meus filhos, aonde eu for, quando eles crescer, Senhor, vou contar para eles, Senhor, que tu ressuscitou eles, Senhor, e vou glorificar o teu nome, Pai. Faz esse milagre, oh Senhor, não olha minhas faltas, não olha minhas fraquezas, tenha misericórdia de mim. Eu agradeço a Deus, irmandade. Levantei daquela oração, tomei meu banho e fui para o hospital. Falei, Senhor, eles já morreram. Alguém vai me segurar na porta aqui, vai falar para mim, vão dar injeção, algum remédio. E comecei a caminhar até a porta. E passava um médico, passava direto, eu ficava, glória a Deus. Passava uma enfermeira, boa tarde. Passava outro médico, boa tarde. Ninguém me segurou. Eu falei, glória a Deus. Abri a porta do quarto. Qual foi a minha surpresa? O Elias estava em pé, já no berço, brincando com a minha mãe. A minha filha estava com os olhinhos abertos, mexendo com a mãozinha, mexendo com o pezinho. A minha mãe falou, tá vendo, filha? Olha aí, teus filhos tá bom. Eu falei, santo Deus, mãe, eles não mexiam, eles não abriam o olho. Chegou um médico, falou para mim, mãe, a gente já fez exame nos teus filhos hoje, os seus filhos estão livres. Os teus filhos não tem mais nada. Hoje mesmo vai ter alta. Viu, mãe? Olha aí, não tem nada mais. A gente já fez exame neles agora. A senhora pode levar eles para casa. Louve e agradeça a Deus. Meu filho hoje tem 43 anos, minha filha tem 42. Eu tenho um neto de 20 anos, louvado seja Deus. Eu só tenho que agradecer esse Pai maravilhoso. Não sou digna, nem merecedora. A misericórdia de Deus na minha vida. Vou parar aqui, vai travar o celular. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmandade. Muitos milagres, muitas obras. Continuando essas obras. Lá em Málaga, né? Deus me ressuscitou na UTI, na cirurgia do coração. Meu esposo ficou desempregado. E aí, mas quando ele estava empregado, de verdade, ele falava assim, se eu não trabalhar, ninguém paga a conta. Se eu não levantar cedo, a compra não vem. Eu falava para ele, olha, meu esposo, Deus sustenta passarinho. Deus paga a conta. Deus sustentou Elias. Um corvo levava comida
E ele, 3 vezes ele falou isso aí para mim. E Deus, no tempo dele, fechou a porta para ele. Mas fechou de tal maneira que nós fomos morar numa chácara de favor, em Málaga, em Cártama. E ele foi ser cooperador, desempregado. Deus levantou ele como cooperador. Irmão Daniel, irmã Irene, muito amorosa, uma irmandade, olha, diácono, cooperador, sempre fazia visita para nós. Chegou um tempo que o irmão do irmão Daniel mora em São Paulo. Deus tomou ele, que ele é de situação muito boa, bem de vida. Sentiu de Deus de pagar a igreja, porque a igreja era alugada. Meu esposo não tinha condições, era pouca irmandade. Ele sentiu de Deus de pagar 2 anos na igreja. Então, minha esposa serviu a Deus ali, fraco, inútil. E muita benção o Senhor derrubou, desceu na nossa cabeça, na prova, na luta, no desemprego. E ali, Irmandade aparecia com compra, chegava a Irmandade, inclusive essa irmã, eu tenho comunhão com toda a Irmandade, mas essa irmã não saía de casa, toda semana ela ia, levava carne, salada, pão, refrigerante, toda semana, levava até a mais para a gente comer durante a semana, sobrava. Ela chama irmã Mari, irmão Preto, e ela mora em Tequeira. Essa irmã nós orava, nós contava a obra, a comum dela era, nossa comum era Cártama. Então, Deus fazia muita obra com essa irmã passou muita prova, Deus usava do meu esposo, cumpria, Deus tomava meu esposo, provado, e Deus cumpria na minha vida, cumpria na vida dela, cumpria na vida de muitos. Então, vi muita obra do zero, assim, a gente não tinha mais nada, e é onde Deus aparece. Agradeço a Deus que passou um tempo que eu peguei e comprei Deus preparou uma cinta, segurei assim, a cirurgia assim, despertar assim, peito assim, e eu fui para a panela fazer coxinha. Falei, não, vou fazer coxinha, pão de queijo, e Deus preparou um freezer. Eu colocava tudo num armário técnico, igual no Brasil, fecha, colocava 12 coxinhas, 12 pão de queijo, 12 bolinhos, 12 isso, tudo de 12, quibe, 12. E eu enchia aquele freezer ali, que Deus preparou um dinheiro na minha mão, e eu fechava assim aquela faixa aqui no peito, para não doer a cirurgia, e eu ligava para a Irmandade. A Irmandade comprava, santo Deus, para me ajudar. Aleluia! Eles nem precisavam, eles nem queriam, mas para me ajudar, glória a Deus. Oh, irmã, traz duas, a outra falava, traz duas, traz uma, traz. Eu fazia toda semana 80 euros de salgado, toda semana 80 euros. Eu fazia aquele dinheiro de salgadinho, e aí quando deu 3 anos e meio, eu ganhava compra, ganhava coisas, comia o que eu nunca tinha comido. A Irmandade, cada um fazia uma compra diferente, o que ele sentia. E não faltou nada em casa, não faltou pão, não faltou misericórdia, não faltou a glória, não faltou o amor, não faltou o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu louvo e agradeço a Deus, Irmandade. Porque quando deu 3 anos e meio, meu esposo estava sentado na chácara ali, cabeça baixa. Eu falei, olha, meu esposo, você lembra que você falava que você não trabalhava, você não comia, se você não trabalhar, ninguém paga conta? E quem está pagando conta, 3 anos e meio, ele começou a chorar. Ele chorou grandemente, falou, Senhor, me perdoa, perdoa o teu servo fraco e inútil, nunca mais vou falar isso. O Senhor paga a conta, o Senhor paga
faz compra, o Senhor entra, aleluia, onde ninguém entra, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor abre a porta, Ele fecha a porta, aleluia. Deus converteu meu esposo naquele dia, irmandade, porque Deus me fez lembrar, porque aí você do outro lado que está me ouvindo, irmandade, ouvinte, Deus paga a conta, Deus toma do rico, tira o sono do rico para ir na tua casa te suprir, Deus toma uma vizinha, Deus toma um vizinho, Deus toma os parentes, Deus toma de longe, de perto, para se socorrer, porque o Senhor é teu Senhor e vai ser sempre o nosso Deus poderoso. Deus é bom, irmandade. Vou parar que vai travar. Irmandade, e aí, continuando a obra, meu esposo sentiu a presença de Deus, pediu perdão a Deus, louvo e agradeço a Deus, que Deus falou na palavra, vou te mandar para outro lado do mar, lá tem obra, lá tem eu te quero lá do outro lado do mar. Eu pensei que era Brasil, porque nosso pensamento sempre foi Brasil. A nossa fala assim, ó, Brasil é o nosso país. Brasil é onde nós nascemos. Aquilo ficou na nossa mente. Aquilo não saía da nossa mente, na mente dos meus filhos, na mente do meu esposo. Nós era aquele brasileiro. Hoje nós somos de Jesus, porque nós não temos de nada. Nós somos peregrinos na terra. Hoje eu entendo que aonde Deus quer você, te alegra no Senhor. Ah, eu sou de outro país, eu queria estar tanto no meu país, mas se Deus não quer, fica onde Deus te colocou. Ah, o outro está na França, o outro está na Itália, o outro está na Portugal, a outro está na Alemanha, a outro está na Espanha. Se o Senhor te colocou fora do Brasil, que está te abençoando, é ali que Deus te quer. Você não seja igual eu fui. Eu era aquela, idolatrava o Brasil. Me perdoa, porque a melhor é o meu Brasil, porque as crentes, a igreja que tem mais é no Brasil, tem mais liberdade, é Brasil. Ficava com aquela ilusão, Brasil. Mas para quem Deus quer no Brasil, é Brasil. Para quem Deus quer fora do Brasil, é fora do Brasil. Importante Deus que faz o que Ele quer. Porque nós somos instrumento de Deus. Aleluia. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu. Glória a Deus. Se Deus quer você, aonde você está me ouvindo aí, amém. Fique em paz. Deus falou, colocou você aí. Não faz igual eu fiz. Eu joguei muito dinheiro fora. 8 vezes viajando para o Brasil, porque eu quero morar no Brasil. Eu abandonei a obra de Deus na Europa para morar no Brasil. Perdi apartamento, perdi muito dinheiro. Vendi apartamento em Portugal. Quem está ouvindo, que comprou meu apartamento, sabe. Nós tínhamos apartamento pago em Portugal. Perdemos ele de tanto ir embora da Europa. Não, é Brasil. Olha, Brasil tem tanta igreja, Brasil. Ai, o Brasil é lindo, Brasil. Aquele Brasil é Brasil. Isso é Deus. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, nem o que você quer. Eu perdi o bem material, mas não perdi a graça de Deus. Hoje eu entendo. Deus colocou minha filha na França. É lá que Deus quer ela. Aleluia. Abriu um portão na vida dela. Aleluia. Ela hoje trabalha na Airbus, onde é uma fábrica de avião. Meu filho trabalha de chefe, de alugar carro, locador de carro no aeroporto. Deus quer ele em Málaga, é lá que Deus quer. E eu moro 3 horas de avião para ver meus filhos, diferença. Eu moro numa ilha, Tenerife, glória a Deus. Então, irmandade, eu agradeço a Deus que Deus falou assim, vai para o outro lado do mar, que lá que eu te quero. Eu pensei que era Brasil.
O que eu tinha de dinheiro que eu ganhei de vender salgadinho, comprei passagem para o Brasil. Mas o Senhor sabia que eu fui inocente, eu fui obedecer Ele. Cheguei lá, o Senhor falou, aqui não é seu lugar. Eu ia para outra igreja, para outra congregação, a cultuar, aqui não é outro lugar. Aí quando foi quarta vez, o Senhor falou claramente, aonde você veio, você vai voltar, porque lá eu tenho obra, lá é teu lugar, suas raízes estão lá. E eu fui entender, aí eu fiquei em paz, eu e minha esposa. Falei, olha, vamos voltar. Voltamos, glorifico a Deus, que eu fiquei na chácara ali, esperando, aonde que é outro lado do mar. E eu conhecia Tenerife, eu já vim para Tenerife 2 vezes. Aí o telefone tocou, era a esposa do cooperador. Aí eu falei, quem é? Só a irmã. Falei, santo Deus, é lá, é Tenerife, outro lado do mar, olha aí, como é que Deus faz? Aí eu conversei com meu esposo, no outro dia eu liguei falei para o meu esposo falou, vamos para lá, porque tem 4 anos que eu estou desempregado, então a obra é lá. Chamei o cooperador, falei, irmão, irmão, deixa, se irmão não te levar mal, eu conhecia já eles, né? Eu já conhecia eles. Eles me tiraram até de um hotel. Eu tinha um hotel pago, eu deixei tudo lá, porque eles falaram que nós era a família deles, que nós, quando viesse para Tenerife, nós tinha que ir direto para a casa deles, porque eles não aceitavam nós no hotel. Ele falou, não, irmã, a gente já te conhece, nós somos família, e eu quero que vocês venham direto para minha casa. Então eu falei, bem, se eu não vou nem arrumar um hotel, nem vou arrumar uma pensão, nem vou, porque eles vão lá buscar nós, porque eles já fizeram isso. Esse irmão que vai escutar, ele sabe, ele que foi me buscar, ele congregava aqui em Tenerife, hoje ele mora numa ilha, eu esqueci o nome da ilha aí, eu já fui visitar essa ilha, pertinho daqui, irmão Zélison, ele foi me buscar, eu e meu esposo, tirou do hotel, deixamos 4 dias pagos, fomos para casa do cooperador, porque o cooperador, não, eu não aceito vocês no hotel, vocês é minha família, quando vocês virem para Tenerife, vem para minha casa. Irmão, me perdoa que vai travar o celular. Então, Irmandade, meu filho já arrumou, aí eu falei pro irmão, o senhor não se importa, né? Já vou falar pro irmão, que o irmão não quer que a gente fique em hotel, a gente vai, meu esposo está desempregado, o irmão, a gente pode ir para casa do irmão, a gente paga a despesa de comida, luz, água, ajuda a pagar, aqui no Brasil fala botijão de gás, né? Brasil, botijão de gás, né, irmão? A gente não vai. Meu esposo vai buscar trabalho aí, Deus falou que é outro lado do mar. Ele falou, irmão, pode vir, não precisa pagar nada não precisa dividir nada, a gente tem condições, vem pra cá sim. Aí viemos, só quando eu vi a passagem que o meu filho tirou, olha como que Deus faz, irmão. A gente não enxerga um palmo, ou a gente é cego na terra, mas o Senhor que é a nossa luz, porque a gente nem, Deus faz o que Ele quer, para nós está tudo errado, e para Deus está tudo certo. O meu filho tirou a passagem para 1 mês, quando eu li a passagem, eu falei, 1 mês na casa do cooperador? Nunca vi uma coisa dessa. Como pode, meu filho? Aí eu liguei para o irmão de novo. Falei, irmão, e agora? Eu vou tirar outra passagem. Meu filho tirou para 1 mês. Ele falou, não, irmão, pode vir. Pode arrumar tua maleta, pode vir. Fomos, irmão. Ele fez o currículo e colocou o número dele no currículo. O meu esposo palhou currículos para aqui, para Tenerife todas. Aonde meu esposo sabia de oficina, ele colocou. Quando deu 15 dias, ele não arrumou emprego, eu falei, bem, eu vou embora. Eu vou embora, porque há 15 dias, ninguém, eu olhava para o cooperador e falava, ninguém ligou para o irmão? Ele falou, não.
Ninguém ligou pro irmão, não. Eu até parei de perguntar, tanta vergonha. Quando deu 15 dias, eu falei, irmão, ele chegou, 6 horas. Falei, irmão, por favor, Pai de Deus. Ele falou, pode falar. Irmão, dá para o irmão entrar no internador e marcar uma passagem? Se estiver hoje mesmo, 9, 8, eu vou embora. Hoje mesmo. Ou se for para amanhã, ele olhou para mim e falou, irmão, só que a irmã vai pagar a taxa de multa. Eu falei, não, irmão, Deus prepara, pode ficar sossegado, irmão, pode apontar. Ele olhou para mim e falou, irmã, eu estou cansado. Hoje eu não vou abrir o ordenador, hoje eu não vou abrir e nem vou fazer nada, mas amanhã eu vou chegar mais cedo e aí eu vou providenciar a passagem para a irmã. Falei, tá bom. Fui. Ele foi dormir amanhã, né? Quando foi 6 horas da manhã, porque a esposa dele tinha um álbum que tinha um irmão dela que ela falava todo dia esse irmão. Mas sabe que é todos os dias? Olha, tem um irmão que ele é dono de uma fazenda, ele é bem de vida, ele faz tudo de bom na igreja, ele supra a necessidade, ele pergunta para o diácono o que precisa, ele tem um coração de ouro, só que ele é fraco, ele usa sorte, ele vai para a praia, ele vai para a piscina, ele vai pouco, ele toma cerveja, e ele cultua pouco. Mas esse irmão é uma benção. Esse irmão é uma benção. Sempre ela elogiava. Eu ficava olhando para o irmão dela direto. Olhava, que benção, irmão. Deus quer isso. Deus quer, não quer. Deus quer um coração bom. Deus quer a mente boa. Deus quer obras boas. E assim, eu até confortava ela, porque ela falava que ele estava fraco, que ele fazia, que ele bebia, que ele tomava cervejinha, que ele... Falei, não, irmã, Deus ama ele, fica em paz. E aí, quando eu fui dormir, o irmão falou que no outro dia ele arrumava a passagem, nós fomos dormir. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, Deus me levou na fazenda do irmão dessa irmã. Deus me levou lá. E quando eu vi ele, ele estava na varanda da fazenda, uma mesa de madeira de 3 metros, um banco de 3 metros de um lado do outro, e ele com a camisa listrada, novas, branca e azul, calça jeans, muito bem assim, e ele não olhava para mim, ele olhava para o campo assim, que era grande a fazenda dele, olhava assim aquelas florestas lindas, e eu olhava também, e eu não olhava para ele, eu só olhei para a roupa dele. Aí ele disse assim, olhando para frente e não olhando para mim, ele só falou assim, Deus vai aparecer na tua vida de terça-feira e sexta-feira. Eu acordei quando deu 6h20, eu falei, bem, eu tive uma revelação, eu não posso ir embora. Que dia que é hoje? Ele falou, terça, então nós só podemos ir embora sábado. Ele falou, por quê? Porque o irmão da irmã deu um recado para mim, de hoje a sexta Deus vai aparecer na nossa vida. A minha esposa falou, então se troca, vai escovar o dente e vai falar com os irmãos na cozinha, porque os irmãos, ele vai vir mais cedo, vai querer procurar passagem para nós. Aí eu se troquei, escovei o dente, fui bem arrumadinha na cozinha, saudei ele, capaz de Deus. Irmão, me perdoa. Irmã, olha, teu irmão veio no sonho, falou para mim que Deus vai aparecer de hoje a sexta-feira, então eu só posso ir embora sábado. Se o irmão não se importa, eu fico, senão eu vou para um hotel. Ele falou, não, irmã, pode ficar. Mas olhou um para o outro assim, né? Desculpa que vai travar meu celular. Continuando a obra, e aí meu esposo saiu cedinho. Ele ficou tão contente de ver o que Deus deu recado, o Senhor Jesus, que ele saiu cedo, procurou trabalho, chegou 7, quase 8 horas da noite.
Eu falei, ele arrumou trabalho? Não, não arrumou. Terça-feira, não arrumou. Aí quando foi quarta-feira, ele levantou 8 horas, tomou café, que a gente comprava as coisas, né? Onde a irmã ia comprar no mercado, Deus tomava de eu pagar, o que ela comprava carne, eu pagava, comprei um botijão de gás, eu compartilhei com ela, ajudei ela na cozinha. Deus faz isso, né, Irmandade? A gente não pode ser pesada a ninguém. Ajudava ela a passar roupa, eu compartilhava com ela na casa, enquanto eu estava lá, com muito amor e carinho. E aí, Irmandade, continuando a obra, quando foi quarta-feira de manhã, meu esposo saiu. Quando foi 6 horas, ele chegou. Eu falei, ele arrumou trabalho. Quando ele chegou, ele falou, não arrumei. Aí ele apertou a campainha. Era o dono da casa. E esse dono da casa, ele é parente do irmão cooperador daqui, Tenerife. E aí a irmã até falou, nossa, ele chegou sem avisar. Porque o europeu, assim, você não vai na casa de ninguém sem avisar. Tem que avisar. E nós estamos acostumados, nós brasileiros, pelo menos eu, né? E muitos brasileiros que eu conheço, eles vão, mas primeiro eles avisam. Você está em casa, eu posso ir tal hora, você está livre, olha, eu tô com... É tudo assim, mano. No Brasil é gostoso, né? E não é Brasil assim, chega, faz café, uma alegria, né? Então, mas aqui na Europa é diferente. E aí ela falou, nossa, ele nem avisou, chegou sem avisar e tudo. Aí ele conversa, na porta. Ele começou a tirar foto toda a casa. A irmã até ficou assim, sem graça. Ela falou, nossa, tá tirando foto de tudo, sem me avisar, nem nada. Falou, escondido dele. Aí eu escutei e fiquei quieta. Fiquei sentada no sofá. Deu 7 horas, 1 hora de conversa, o homem não ia embora. Quando deu 7h30, o homem não ia embora. O cooperador estava cansado de ficar em pé. A irmã não estava aguentando mais, estava passando até mal, banando assim. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, pergunta para ele de trabalho. Eu estou segurando ele por causa de você. Eu falei, santo Deus. Aí eu falei, irmão, por favor, posso fazer uma pergunta para o dono da casa? Ele falou, pois não. Eu falei, Senhor, olha, eu e meu esposo viemos de Málaga, meu esposo está 4 anos desempregado, viemos aqui para Tenerife procurar trabalho. O senhor conhece de algum trabalho para o meu esposo? Ele olhou assim para nós e falou, que profissão que o teu esposo tem? Na frente do meu esposo. Aí meu esposo falou, funileiro. Aqui se fala chapiça. Aí ele falou assim, Roberto, falou o nome dele. Tal lugar, tá assim, tá precisando, tá ligando para mim 3 vezes, tá precisando de chapista. Funileiro. Aí ele falou assim, leva esse moço lá amanhã, esse senhor lá amanhã. Ele falou, levo sim. Então tá bom. Aí levou. Quando foi de manhã, meu esposo e esse irmão levou ele lá. Chegou na oficina, o senhor falou assim, é uma oficina perto da tua casa lá. Ela está cansada de telefonar para todas as oficinas, que está precisando de um funileiro. E não é para mim, é para lá perto da tua casa. Falou o nome O meu esposo, o irmão foi direto para a oficina, pertinho aqui. Aí quando chegou, meu esposo entrou na oficina assim, a mulher levantou a mão para cima e falou, homem, eu tô te chamando, eu tô te ligando, você sumiu, eu tô te procurando. Que alegria! Meu funileiro foi embora naquele dia, eu te procurei e eu tô te procurando faz tempo. Graças a Deus que você chegou. Olha, amanhã, era quinta-feira já, porque quarta-feira o homem, quinta meu esposo arrumou trabalho. Quando foi sexta-feira, o meu esposo levou a carteira, ela registrou, assinou a carteira e levou uma marmita. E o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia! Oh, glória a Deus!
A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia. O tempo que Deus falou, cumpriu. Quarta-feira veio o homem. Quinta-feira, meu esposo arrumou trabalho. Sexta-feira, estava com a carteira assinada com uma marmita para almoçar. E eu dou glória a Deus. Tenho aqui 11 anos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas obras, muito milagre. Com uma semana, Deus preparou um apartamento pequenininho, um quarto, uma sala e uma cozinha. Só essa sala aqui é a casa que eu pagava, 350 euros. Agora, Deus fez uma obra. Quando meu esposo estava lá, na oficina, o homem entrava lá e perguntava, olha, homem, falava com meu esposo, eu estou alugando meu apartamento, você não quer ver? Porque meu esposo procurou apartamento e esse homem soube, o dono desse apartamento aqui. Vou parar um pouquinho que vai travar meu telefone. E aí, servos de Deus, ouvinte. E aí, esse homem ia lá na oficina. E meu esposo, nós já tínhamos alugado um apartamento. Mas o homem também sabia que a gente estava procurando uma casa mais grande, mais quarto, porque meus filhos moram em outro lado do mar, né? 3 horas de avião para ver meu filho, 3 horas de avião para ver minha filha. Então, e a gente precisava de 3 quartos. Eu tenho um neto de 20 anos, ele mora na Inglaterra. Com 18 anos ele saiu da casa da mãe dele e foi morar com o pai para estudar no Oxford. O pai dele mora no Oxford, Inglaterra. Lá Deus fez uma grande obra também, outra obra, né? Deus chamou meu neto na graça, deu o dom da música oficializado. Ele serve a Deus na música e ele é auxiliar de jovem. Louvo, agradeço a Deus, já peço oração para ele, não só para ele, mas para minha filha, para o meu filho, para nós, para minha esposa, para nós, um dia, se nós for filho fiel, nós vamos se ver lá no céu. Glória a Deus. E aí, irmandade, continuação das obras do milagre. E aí, o dono da casa, eu estou alugando meu apartamento. Meu esposo falou, a gente já está alugado, já tem apartamento. Mas ele insistiu, ele foi lá 2, 3 vezes. Aí meu esposo falou, nossa, veio um homem lá, oferecendo o apartamento dele para nós. Eu falei, não, moço, se ele foi 3 vezes, é o sinal de Deus. Vamos ver esse apartamento? Ele falou, vamos. Aí combinamos com o homem, viemos ver. Irmandade, eu pagava essa sala, que aqui, 350 euros. E esse apartamento, ele era 450, quase 500 euros. 6 vezes mais grande do que a casa que eu tinha alugado. 6 vezes eu pago 350 euros. Ele abaixou para nós entrar, mas é para a honra e glória de Deus. É porque Deus, Ele faz o que Ele quer. Deus, Ele faz o que Ele quer. Muita gente apertou campainha, pediu esse apartamento. Estava esse apartamento vazio. São 2 apartamentos, são esse em cima. Ele não queria alugar para ninguém, todo mundo perguntava desse apartamento, ele fechava a cara. Ele falava, apartamento meu não alugo para ninguém, só tive trabalho, dor de cabeça, não quero saber. Mas quando meu esposo, ele soube que o meu esposo estava procurando apartamento, Deus entrou nele. Quando Deus entra, o homem pode ser ruim, ele passa a ser bom, porque Deus entrou. Nunca você fala assim, fulano é bom, meu patrão é bom, minha mãe é boa, meu filho é bom, meu esposo é bom. Bom é Deus, esse que é bom, que deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Deus entra na criatura, Deus entra na tua mãe, Deus entra no teu esposo, entra nos teus filhos. E Deus favorece você. Glória a Deus. Aleluia. Deus entrou no dono da casa. Tinha 4 anos que eu não alugava essa casa. Essa casa tinha pó.
Mas tinha pó que não dava para enxergar o chão. Mas quando eu abri a porta, tinha uma alegria. Eu falei assim, quanto que é? Ele falou, olha, como vocês pagam 350 euros, eu vou cobrar 350 euros. Santo Deus! 6 vezes mais grande do que a casa que eu alugava lá. Um quartinho, uma sala, uma cozinha, bem pequititica, e já está, 350 euros. E aqui eu pago, e o Senhor paga, né? A gente não paga nada. É Jesus que paga luz, água, Ele põe comida dentro de casa, Ele dá alegria, Ele dá o ar para me respirar. Eu louvo e agradeço a Deus. Até hoje, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, mandade, que eu vim para essa casa e foi assim, mandade. Hoje eu entendo que um anjo veio para falar comigo. Por que eu falo que é um anjo? Porque teve Covid na casa dele e na família toda. Eu acho que, acho não, no mundo todo teve Covid. E Deus levou ele da família dele. Ele preparou ele primeiro. Ele soube do milagre, ele soube que ele deu recado para mim, porque a mãe dele veio me visitar, eu contei a obra para a mãe dele foi para o Brasil, contou para ele, Deus fortaleceu ele na graça, ele começou a falar em língua, Deus visitou ele na linguagem dos anjos, ele parou de tomar cerveja, não é? Deus purificou, irmandade, ele faz o que ele quer. Ele matou uma vaca, encheu o freezer de carne, ele começou a falar para os irmãos, chegou lá, tinha uma festa na cidade de culto de jovem, ia vir 3 ônibus, ele mandou para a casa dele, mandou os irmãos cozinhar, Deus revestiu o servo de Deus, preparou ele, levou para o reino da glória. Então, Deus usa de quem Ele quer. Então, Deus usa e entra dentro das pessoas para favorecer nós, né? Então, eu falo para os irmãos, para a Irmandade, hoje, sempre vou falar, que Deus faz nós o que Ele quer. Nós somos servo inútil, mas somos instrumento de Deus. Espera um pouquinho que vai travar meu telefone, meu celular. Irmandade, e continua nossas obras, ouvinte, Deus, Ele sabia aonde eu estava, Ele sabia o lugar que eu estava pisando, Ele sabe de tudo. Nós somos inocentes, mas Deus, Ele quando recomenda, Ele manda, Ele recomenda. O que Ele fez comigo? Eu vou mandar um anjo, vou dar data e vou cumprir. E vou fazer tudo. Por quê? Porque eu já tentei sair daqui 2 vezes. A prova foi tão grande, espiritual nessa cidade, que eu desisti. Mas quando eu vendi todos os móveis dessa casa, veio o irmão do nada do Brasil, entrou na minha casa, falou, irmã, aí telefonaram, é teu irmão que vai fazer uma visita para a irmã. Eu já tinha vendido tudo os móveis para ir embora. Tanta prova, tanta luta, perseguição, humilhação, calúnia. E eu falei, vou embora. E aí, esse irmão entrou e joelhou e falou, irmã, o Senhor manda te falar. Ele que colocou você aqui. Não vai embora. Porque foi Ele que te trouxe nesse lugar. Até hoje tem se cumprido e vai se cumprir mais obra. Aí eu tive que ficar. Eu falei, não, é Deus mesmo. O irmão veio lá do Brasil rápido. O irmão veio uma viagem, passou pela Europa, passou aqui e me deu esse recado. Eu falei, eu vou obedecer. E é verdade, Deus, eu lembrei do anjo, comprei os móveis. Eu comprei os móveis primeiro de segunda mão. Olha como Deus fez. Recuperei o dinheiro de um móvel, tudo novo. Aí Deus colocou móveis novos, sofá novo, geladeira de 2 portas nova, tudo novo. Novo. E Deus é assim, tirou o velho para colocar o novo. Eu falei, vou deixar ela vender os velhos aí,
porque eu vou dar um novo, porque Deus é assim, ele é de surpresa, né? Eu sou simples, comprei tudo de segunda mão, que aqui tem uma loja de móveis de segunda mão, comprei tudo de segunda mão, a situação era pouca, a situação era difícil, mas o Senhor deixa ela vender tudo, porque eu vou colocar tudo novo. Tudo que tem aqui é novo, Deus colocou, geladeira, máquina de lavar, tudo que o irmão imagina, Irmandade, aqui é tudo novo. Eu louvo e agradeço a Deus. Por quê? Porque eu também vou deixar. Não vamos te apegar nada daqui não, Irmandade. Não vamos te falar, isso aqui é meu, isso aqui é meu, aquilo é meu. Não, é tudo emprestado, é tudo passageiro. Eu aqui vai ter que guardar as coisas do céu. As coisas do céu, nossa boca tem que louvar a Deus, porque lá em cima vai ser rua de ouro. Glória a Deus, aleluia. Um abraço do Senhor e os anjos vão nos receber, porque estamos na terra, somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui na terra, é lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Tenho nacionalidade espanhola, Senhor me deu, Senhor emprestou, DNI espanhol, passaporte vermelho, viagem para a Europa, aonde Deus prepara de eu viajar, mas a minha pátria está no céu, aleluia. Nós vamos ter o nosso passaporte, o Senhor vai dar para nós ver Ele lá no céu. Nós temos que se preparar, nossa alma, nossa mente, nossa boca, para receber esse passaporte do Senhor, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvo e agradeço a Deus, verdade. Que aí eu fiquei, porque aqui é prova, aqui é luta, aqui é muita luta. Eu congreguei, desde quando eu era crente, eu nunca vi tanta luta espiritual igual aqui em Tenerife. Mas Deus já sabia, mandou um anjo. Primeira vez que deu um recado um anjo, porque sabia que eu ia embora. Mas eu estou agarrada no Senhor. Aqui eu agradeço a Deus que o Senhor me deu força. Não sabia pegar ônibus, não sabia pegar o trem, não sabia. Perguntei assim, olha, aonde que... Perguntei para a irmã, falei, olha, eu queria ir para o posto de saúde. Qual ônibus que eu pego? Se vira. Eu te virei sozinha. Eu te virei sozinha com meu filho, eu não sabia nem falar. Agora você também se vira. É assim, irmão. É assim, Irmandade. Eu falei, olha, qual ônibus que vou para tal lugar? Se vira, eu te virei. Eu estou aqui, agora, se vira também. É assim que eu vi, Irmandade. Hoje, o Senhor me deu o grande misericórdia. Fui assim, perguntando para um, para outro. Eu fui abraçada, glória a Deus, essa família da irmã Júlia, com o esposo, com os filhos. Fui abraçada com a irmã Neve, ela é espanhola. Fui abraçada com muitos espanhóis, crentes batizados, ou irmãos de Tenerife, que estão me escutando, esse milagre. Fui abraçada por toda a irmandade da igreja, onde eu na calle me saluda, me dá saluda pela paz de Deus, com alegria, me pergunta se necessito de algo. Todos a irmandade de Tenerife, fui abraçada, louvado seja Deus. Deus que bendiga a irmandade de Tenerife, aleluia. Glória a Deus. Irmandade, vou falar brasileiro. Fui abraçado pela criatura, médico, enfermeiro, vizinhos, dona da casa. Fui abraçada para a criatura também, porque Jesus é bom. Olha, irmã, vai travar, perdoa. Então, Irmandade, tudo eles me abraçaram, onde eu fiquei de alegria aqui. O Senhor Jesus trabalhou, a guerra se levantou,
mas 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Olha só, 10.000 à sua direita, 1.000 contra ti, 10.000 a favor. Olha, que alegria. Eu acordo feliz, durmo feliz. Aí Deus tomou um médico, Deus tomava uma assistência social. Um dia cheguei do hospital, eu não tinha, meu esposo estava trabalhando, eu não podia caminhar na casa com fome. Aí a assistência social veio me visitar, colocou enfermeira pelo governo, colocou uma pessoa para limpar a casa toda semana, todos os dias ela vem. Eu agradeço a Deus. Tenho um cartão para viajar para Tenerife todo, não pago quase nada. Deus permitiu, meu irmão veio me visitar, minha irmã, meu irmão, minha sobrinha, meu esposo da minha sobrinha, a mãe da minha sobrinha. Aqui eu recebi muita família do Brasil. Eu agradeço a Deus, irmão, que só festa, só glória, só aleluia, porque 1000 contra mim, 10.000 meu favor, porque o Senhor é Deus 10.000. Então, eu sou a mais feliz do mundo. Sou a mais feliz do mundo. Fui aposentada, tenho um aparelho de ambulância, eu tenho um botão que aperta aqui, hospital atendido lá, ele sabe o meu nome completo, ele sabe o meu endereço, ele sabe que eu tenho alergia de medicamento, ele sabe meu medicamento que eu tomo, tudo, ele sabe tudo. Quando eles vêm, eles já vêm preparados, eles só falam o que aconteceu, o que a senhora tem. Aqui eu nem saio para lado nenhum, hospital, eles vêm com todos os aparatos, todos os aparelhos e vêm aqui. E o Senhor sempre chega primeiro. Quando Ele vem, o Senhor já me abraçou, já colocou tudo no lugar, né? Eu louvo e agradeço a Deus. Esse aparelho, o governo paga 300 euros, a enfermeira, a cuidadora que cuida de mim, eles pagam quase 500 euros por mês. Eu tenho pensão também, o meu remédio é grátis, não pago nada, glória a Deus, né? Meu cartão de viagem, de ônibus, é quase grátis, bem dizer grátis, verdade, é só milagre, só obra, só benção. E tudo que eu tenho recebido de Deus, eu não sou digna e nem merecedora. E a mulher não aumenta o aluguel não, tem 11 anos que eu estou aqui. Ela fala, não, de jeito nenhum, Deus colocou vocês aqui, toda vez que eu quero ir embora, Deus manda ela descer aqui. Ela fala, não vai embora, eu quero que você fique aqui. Você tem eu aqui, tem a vizinha aqui em cima, todo mundo gosta de você. Deus toma os anjos fora, Deus entra nas pessoas para me abraçar. Hoje eu sou abraçada. Aqui, muito. Eu vou no mercado, eles já me encontram, já me vê sorrindo e começa a sorrir. Eu vou na farmácia, eles começam a sorrir, conversa comigo. Eu vou no hospital, eu vou nos médicos, eles me tratam bem, me abraçam. Enfermeira. É Deus, quando quer nós no lugar, Ele floresce na pedra. Mina água e você come o fruto que Deus falou. Aonde você vai, que é Tenerife, lá só tem pedra, mas eu vou minar água, você vai comer fruto e você vai beber dessa água, o meu nome vai ser glorificado. Antes de eu vir para cá, e hoje eu entendo por quê, porque aqui é mesmo pedra, é verdade. Mas o Senhor, Ele tem sido meu pastor, tem usado do ancião, que é o irmão Noé, o cooperador de Las Palmas, que é o irmão ancião também de Las Palmas, que é o irmão Noé, o cooperador, o irmão Saul de Las Palmas, tem me abraçado, tem abraçado essa obra aqui, tem ajudado nós em tudo. Eu só tenho que agradecer, né? Hoje eu não posso mais congregar, porque as minhas válvulas já estão
já tem 16 anos, a válvula normal é 11, 10 anos, então eu já estou sentindo canseira, eu não escuto direito, né? Hoje eu estou dando pausa, as Irmandades não sabem, mas eu estou dando pausa para contar esse testemunho, para me descansar. Não posso cantar o hino todo, direto, porque eu sinto cansaço, né? Sinto falta de ar no culto, porque não tem igual ao Brasil, não tem, aqui é diferente. Irmandade pode vir aqui, tem um salão grande, eles colocaram levantaram duas paredes no meio do salão. Tá certo que fizeram um arco bem grande para respirar, mas para mim é muito difícil, que as válvulas estão vencidas, ela não pode mais ser trocada. Então o ancião falou: irmã, fique em casa, o dia da Santa Ceia te chamo, vai, teu esposo vai cuidar da irmã, eu estou nos braços do Senhor, Irmandade, assistência social, que cuida primeiramente Deus, e assistência social, né, que cuida de mim. Eu louvo e agradeço a Deus. O meu esposo também tem cuidado de mim demais. Eu tenho, assim, alegria de, né, 44 anos de casada, né? Eu tenho alegria de falar de Deus. Para onde eu for, aonde eu vou, eu falo, né? Eu falo desse Deus maravilhoso, que Ele ressuscita mortos, Ele faz milagre, vai fazer sempre. Eu vou ter que parar um pouquinho, porque vai travar meu telefone, meu irmão, celular. Irmandade, continuando, né? Essa obra, esse milagre, já testemunhei no mercado, em farmácia, eu louvo a Deus, médico do coração, eu falo de Deus, que Deus que me ressuscitou, e Ele passa alegria para eles, e passa a felicidade da minha vida, a felicidade do sorriso, a felicidade de estar viva, a felicidade de respirar, a felicidade, né? Eu entro assim no lugar e falo assim, graças a Deus. Todo mundo sabe que eu falo de Deus, e todo mundo quando me olha já está um sorriso assim. Essa aí é do milagre, né? Então eu fico feliz, é muita felicidade. Eu entro dentro do ônibus, aqui o ônibus é assim, Irmandade, até isso Deus é bom. Ele para no ponto do ônibus, se você senta, ele sai. Se você está em pé, ele não sai. Ele só sai do ônibus, do ponto do ônibus, se você sentar. Então até isso favorece a mim aqui, é uma bênção de Deus. Então os demais entrego na mão de Deus. Calúnia, prova, perseguição, não falta. Mas o Senhor não falou? Eu sou teu pastor e nada te faltará. Não faltará luta, não faltará prova, não faltará perseguição, mas também não vai faltar o anjo na tua vida, não vai faltar pão, não vai faltar misericórdia, não vai faltar a alegria, a paz, a felicidade. Oh, glória a Deus. 1000 à tua direita e 10.000. Irmandade, você que está aí, ouvinte, Deus está com você, viu? Ele deu seu único filho para morrer na cruz por mim, por você. Jesus te ama. O mesmo Deus que fez milagre comigo vai fazer com você também, viu, irmã? Irmão, ouvinte, né? Ora por mim, ora por meu esposo, ora por meu filho, meu neto, meus filhos. E pouquinho, fraquinha, inútil, vamos orar por vocês também. Vamos ser firme e fiel, que Deus é bom, a misericórdia de Deus é grande. Muitas bênçãos eu recebi nesse lugar, muitos milagres. Eu não esperava, porque Deus falou para mim em Málaga, na comum minha, na central de Málaga. Deus tomou um servo de Deus e falou: irmã, Deus fala com alguém aqui. Você veio no pó, como Jó. O irmão, você veio no pó como Jó. Ô irmã, você está como pó. Você não tem nada.
Mas o Senhor te fala, eu vou te levantar, Jó, e vou te dar vitória. Eu vou te levantar, irmã, vou te levantar como Esther. O que você não pensa na mente, nem no coração, eu vou fazer. E eu agradeço a Deus que levantou meu esposo do pó, como Jó. Levantou eu de cabeça como Esther. Então, irmandade, irmã que está aí, ouvinte, a palavra, pega essa palavra para você. Você que está como Jó, você que está aí como nada, Deus te ama. O que você não pensa na mente e não no coração. Eu não esperava de ser aposentada, não esperava de ter uma cuidadora para cuidar de mim todos os dias, não esperava de ter um aparelho para chamar a ambulância, não esperava, isso é coisa de rico. Tem espanhola que fala assim, meu Deus, eu moro aqui, nasci aqui, eu não sabia que tinha essas coisas. E você tem, mas eu fico feliz por você. Olha, só o próprio espanhol que vive aqui, né? Fala que não sabia que existia essas maravilhas, mas que fica feliz por eu ter. Eu agradeço a Deus, porque eu não esperava, nunca pensei na mente, nunca pensei nem no coração, o Senhor fez na minha vida. Trocou todos os meus móveis. Hoje, eu louvo, agradeço a Deus, respiro pela graça de Deus. Cada dia para mim é um dia, é um milagre de Deus. Hoje eu agradeço a Deus de estar aqui contando esse milagre, essas obras, essas maravilhas, com vida. Porque o Senhor pode me levar hoje. Porque o tempo dele é o tempo dele. Se Deus me levar, mandado, se vocês souberem, ouvinte, a irmã Madalena, Deus levou, é o tempo dele. E eu vou feliz, porque eu vi Jesus. Ah, que coisa mais linda. Eu vi os anjos, que coisa mais linda. Eu queria ficar com ele. Porque é tão lindo as coisas de Deus. Eu não posso nem muito contar as coisas de Deus. Eu começo a chorar de alegria. Porque Ele existe, Ele vive na tua vida. Vai fazer milagre, vai sempre fazer milagre na terra. Como fez na minha vida. Como é bom falar de Deus. Deus que te abençoe, irmandade. Deus que te abençoe, ouvinte. Que esse testemunho chegue na sua casa com obras, que maravilha, com milagre. Se a gente não se vê aqui, a gente vai te ver. Se nós for firme e fiel, guardar a palavra, nós vamos te ver lá no céu. Deus que te abençoe. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus te ama, eu e você, que deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Deus que te abençoe, que te guarde, que te ilumine, que te ajuda, toda a tua família. A paz de Deus seja no teu lar, na tua vida. Deus seja louvado. Amém, amém.